Você sabe o que quer dizer uma espécie rara? E uma espécie ameaçada de extinção? E mais, o que você pode fazer para atuar, para desenvolver um projeto de conservação de uma espécie que é rara e ameaçada de extinção? Então, se você me acompanhar nesse vídeo, eu vou poder explicar um pouquinho sobre esses conceitos. Uma espécie rara é aquela que está categorizada em 3 principais critérios, tá? Essa espécie vai ter uma distribuição disjunta, ela vai ter preferências, alta preferência por determinadas características dos hábitats, e também ela vai ter populações que estão em declínio ou populações pequenas, tá? Ter uma disjunção na sua distribuição quer dizer que ao longo da área que essa planta ocorre, ela tem essa disjunção, ou seja, ela tem uma certa ruptura nesse ambiente. Isso quer dizer que a espécie vem ocorrendo numa determinada área, ela tem então um espaço onde ela não ocorre e ela tem uma certa continuidade. Mas como que isso pode afetar a vida dessa planta? Simplesmente porque muitas vezes as plantas elas precisam de organismos que são polinizadores para poder fazer a fecundação delas, ou para fazer a dispersão das sementes e outras características nesse sentido. Quando a gente tem um polinizador que vai fazer a polinização, vai transferir o pólen então de uma flor para outra, quando a gente tem essa disruptura, essa disjunção no habitat, né, na distribuição dessa espécie, distribuição geográfica dessa espécie, esse polinizador pode ser que ele não seja capaz de fazer a transferência desse pólen de uma área para outra. Porque às vezes essa ruptura, esse espaço que interliga uma população a outra, ele é muito maior do que o animal, por exemplo, o inseto, ele tem capacidade de voar. Né? Então, se ele tiver alguns quilômetros de distância uma população da outra e ele não conseguir fazer esse percurso, a gente vai ter uma separação dessas populações e elas não vão conseguir reproduzir entre si. Tá? Então, isso já vai ser um dos critérios que vai levar a nossa espécie a ser rara. Outro critério é a alta especificidade de hábitats. Isso quer dizer que essa planta ela tem uma preferência muito específica por algumas condições ambientais. Tá? Então, por exemplo, se ela gosta de um tipo de umidade, né, específico, se por exemplo a minha espécie para poder sobreviver na natureza precisa de uma umidade relativa do ar entre 70% e 80%, né, só dando um exemplo aqui bem específico, se a umidade relativa do ar for muito baixa numa determinada área e a minha planta não poder ocorrer ali, ela já vai se tornar mais rara, porque vão ter muitos ambientes onde essa espécie não vai conseguir acontecer, onde ela não vai conseguir ocorrer. O terceiro critério, ele está relacionado então a populações pequenas, né, ao tamanho populacional. Isso vai variar muito de grupo em grupos de planta. Para algumas plantas, a gente precisa de populações, ou seja, grupos muito grandes para que ela consiga ter então uma variabilidade genética saudável e para que elas consigam se manter ao longo das gerações. Outras populações vão precisar ser um pouco menores para poder manter essa saúde da diversidade genética. Tá? Então isso vai variar entre os organismos, mas normalmente populações muito pequenas vão tornar essa espécie cada vez mais rara. Então o quão rara vai ser uma espécie vai depender desse conjunto desses 3 fatores. A partir de um deles a espécie já pode ser considerada rara, tá? Mas a gente vai ter combinações diferentes entre esses critérios aqui. Por exemplo, uma espécie ela pode ter uma distribuição disjunta, e também ter uma alta especificidade em relação aos fatores ambientais, né, as características ecológicas dos hábitats onde ela vive. Mas, por exemplo, ela pode ter populações muito abundantes nessas pequenas áreas onde ela vai ocorrer. Tá? Mas, com mais critérios desses, a gente tiver essa combinação, por exemplo, se essa planta tiver 3 desses critérios, né, categorizados para ela, ela vai ter um maior risco de desaparecer da natureza. Isso a gente chama então de vulnerabilidade ou ameaça de extinção, né? Porque as plantas, quanto mais critérios elas tiverem de raridade, maior a probabilidade de elas desaparecerem da natureza. Porque, por exemplo, populações pequenas, ou populações disjuntas, ou populações que estejam em declínio vão ter uma maior probabilidade de desaparecer frente, por exemplo, às mudanças ambientais. Então, essas espécies elas podem ser classificadas em vários níveis de ameaça de extinção, né? Em relação, então, à distribuição geográfica, quão rara essa espécie é e os impactos que acontecem sobre ela, o tamanho das populações também. Nós temos, então, as listas federais de espécies ameaçadas de extinção. Uma delas é um decreto, então, que foi uma portaria que foi publicada no ano de 2022 pelo Ministério do Meio Ambiente, que faz uma atualização das listas, né, de animais e plantas ameaçadas de extinção aqui no nosso país.
Então, existem muitas orquídeas que são ameaçadas de extinção aqui no Brasil. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul também a lista das espécies regional das plantas ameaçadas de extinção. Então, eu quero trazer um exemplo bem específico aqui para vocês. Eu tenho aqui essa orquídea, ela é a Gomeza venusta. Ela é uma orquídea epífita, ou seja, ela vive sobre árvores. E ela é bem exclusiva do domínio fitogeográfico da floresta atlântica. Então é uma planta de mata atlântica, tá? E ela ocorre num tipo vegetal bem específico, tá? Que é a floresta ombrófila densa. Então é um tipo de vegetação que ocorre principalmente nas regiões mais litorâneas do nosso país. Aqui no Rio Grande do Sul, então, ela é bem específica de uma área, né? Uma área bem ali na região litorânea. Então, essa planta aqui, ela é muito interessante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela produz, então, esses pseudobulbos aqui. E bem gordinhos, eles são fusiformes, então normalmente tem 2 ou 3 folhas no ápice desses pseudobulbos aqui. E aqui a inflorescência dela é mais ereta, né? Então ela sobe. E ela tem, então, essa planta aqui tá com 3 inflorescências, né? Uma aqui maior, outra aqui mediana e uma menorzinha que os botões florais ainda não abriram, mas ela tá prestes a desabrochar. E é uma planta muito interessante, tá? Muito ornamental. Então aqui eu vou mostrar mais de pertinho para vocês uma imagem dela. Depois eu vou colocar aqui na tela uma imagem, então, para vocês poderem dar uma olhada nessa planta aqui, né? Da fotinho, da flor mesmo, para vocês terem noção de como ela é. E essa aqui é um caso muito interessante para a gente falar sobre espécies ameaçadas de extinção, tá? Em nível nacional, ela não está em nenhuma das listas de espécies ameaçadas de extinção. Mas aqui no Rio Grande do Sul, na nossa lista regional das espécies ameaçadas de extinção, ela está como criticamente em perigo. O que quer dizer, então, que ela é uma planta que está em alto risco de ameaça de extinção, de fato. Um dos fatos é por causa, então, dessa distribuição bastante restrita. Ela ocorre numa região bem específica, que sofre muita fragmentação florestal. E também as populações estão em declínio, né? Se sabe que essas populações estão em declínio por inferência, por observação e também de acordo com os dados, né? Então é muito raro de encontrar essa planta aqui em levantamentos de flora, tá? Ainda mais em levantamentos de flora epifítica, que são raros os trabalhos que fazem levantamentos de flora epifítica, né? Em algumas regiões, tá? Então, lá no decreto, eu vou estar colocando o link do decreto aqui embaixo. Inclusive, depois vocês podem acessar, eu vou estar colocando algumas referências que falam, então, sobre esses temas que eu estou falando, né? Sobre essas espécies raras, ameaçadas de extinção. Então, tem dois links que eu vou estar colocando aqui embaixo para vocês seguirem. Eu vou colocar também o link dessa portaria do Ministério do Meio Ambiente, que foi publicada em 2022, e também do Livro Vermelho da Flora do Brasil, e também da lista das espécies ameaçadas de extinção aqui do Rio Grande do Sul, para vocês poderem dar uma olhada. Na lista das espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul, ela está classificada como Baptistonia venusta, tá? Então agora ela é Gomeza venusta, mas ela já teve também o nome de Baptistonia venusta e Oncidium trulífero, entre outros. Então ela já é uma espécie, um grupo de plantas que foi bastante reclassificado ao longo dos últimos anos. Na plataforma do projeto Flora e Fauna do Brasil, a Gomeza venusta, ela consta como ocorrendo então em 5 estados da região sul e sudeste aqui do Brasil, e nenhum desses 5 estados é o Rio Grande do Sul, ou seja, ali quando a gente vai olhar o mapinha, eu vou colocar aqui a imagem do mapinha para vocês terem noção, ela corre então em 5 estados aqui do sul e sudeste, e não está marcada então o Rio Grande do Sul. Isso provavelmente é porque a pessoa que estava lá analisando essa espécie, quando foi montar os critérios de ocorrência dela, determinar os estados de ocorrência dela, verificou então que nessas referências de herbário, ou como ela é muito rara mesmo, essa pessoa que fez essa classificação deve ter ficado na dúvida se realmente essa espécie ocorria aqui no Rio Grande do Sul. Normalmente, para poder afirmar, a gente tem que ter uma série de estudos, uma quantidade maior de dados para poder fazer esse tipo de afirmação, né? Mas a gente tem, eu vou colocar o link então ali da plataforma para vocês, se vocês quiserem dar uma busca nas informações dessa espécie. Então tem fotos ali dela, além do mapinha, tá? Tem ali então os estados, algumas características sobre essa planta também, sobre as inflorescências, pseudobulbos, né? Sobre a flor em si. Então vocês podem acessar, tá?
E quando a gente vai acessar, então, as plataformas de herbários, ou seja, existe uma plataforma que ela reúne, né, dados sobre herbários. Herbários são coleções biológicas onde a gente tem, então, plantinhas secas, né? São coletadas amostras dessas plantas, então, no caso de uma orquídea dessa aqui, se ela fosse encontrada na natureza, se coletaria, então, algum pseudobulbo desses, com folha, alguma inflorescência, caso ela estivesse em época reprodutiva, sem precisar matar toda a planta, por exemplo, a gente coletaria um pedaço dela, uma amostra, e isso seria prensado, então, numa estufa e levado, então, para um desses herbários com todas essas informações de coleta. Eles ficam, então, essas plantas ficam tombadas nesse herbário, é uma coleção biológica que pode ser utilizada por diversos pesquisadores. E esses herbários atualmente, né, com o desenvolvimento da tecnologia, eles muitas vezes são digitalizados. Então, acessando essa plataforma desse projeto, né, dessa plataforma que chama Species Link, a gente consegue ter acesso a muitos dados de herbário, inclusive imagens dessas essicatas, dessas coleções de plantas ali. Tá? Então, quando a gente acessa o nome, né, Gomeza venusta, e também os outros nomes que essa espécie tem, a gente consegue ver alguns dados bem interessantes. Tá? Então, eu fiz esse exercício, vou colocar depois, então, como eu falei para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa plataforma, caso vocês queiram pesquisar sobre alguma outra espécie que vocês estejam trabalhando, ou sobre essa mesma. Quando a gente busca, então, no território nacional como um todo, a gente encontra 52 pontos de ocorrência, ou seja, 52 registros de ocorrência dessa planta. Isso quer dizer que em 52 momentos diferentes da história da ciência aqui no nosso país, as pessoas encontraram essa planta, coletaram amostras dela e tombaram lá nos herbários. Tá? Já quando a gente vai fazer essa análise e restringir o estado do Rio Grande do Sul, a gente encontra apenas 5 registros de ocorrência ao longo do tempo, sendo alguns deles bastante antigos. O que quer dizer então que essa planta muito raramente foi encontrada aqui no Rio Grande do Sul, e quando foi encontrada faz muito tempo. Então existem poucos estudos que estão atualizando os dados sobre a distribuição dessa espécie aqui. Só pelo fato de ter, só 5 pontos de ocorrência num estado do tamanho do Rio Grande do Sul, quer dizer que sim, ela é uma espécie muito rara. E por isso que ela foi então incluída nos dados ali desse decreto, então, das espécies ameaçadas de extinção aqui no nosso estado. Porque além dela ter uma distribuição bastante restrita, os dados são antigos e eles estão em área de Mata Atlântica. A gente sabe que a Mata Atlântica ele é um dos hotspots de biodiversidade global, o que quer dizer que, além de ter uma alta diversidade de espécies, eles estão muito fragmentados e muito impactados. Então, em nível global, a Mata Atlântica é uma das áreas com maior interesse de preservação, por causa dessa alta diversidade de espécies. Então, se a gente preserva uma pequena área de Mata Atlântica, a gente está preservando, na verdade, uma alta diversidade biológica. Tá, Délio, mas então, de fato, como eu vou utilizar na prática esses dados aqui para poder fazer o delineamento de um projeto de conservação, por exemplo, da Gomeza venusta? Só o fato da gente estar fazendo essa coleta de dados, né, igual eu estou mostrando aqui para vocês, e a gente poder estar aqui assistindo esse vídeo, fazendo essa discussão em conjunto, a gente já está atuando de alguma forma para a conservação dessa espécie, tá? Mas assim, qual seria o próximo passo? Quer dizer que eu posso pegar essa planta aqui que eu tenho, eu posso fazer fecundação dessas flores aqui, propagar as sementes, fazer mudinhas e sair plantando por aí. Quer dizer que eu vou estar atuando positivamente para a conservação dessa espécie? Em casos muito extremos de espécies que estão em alto risco de extinção, muitas vezes, sim, a gente já poderia, por si só, começar a propagar essas plantas. O que acontece, no entanto, é que eu não sei de onde o orquidário que fez essa muda aqui, essa orquídea aqui, de onde que ele obteve essas sementes. Então imagina que eu vou fazer um trabalho de plantio dessas mudas aqui no meu estado, e vai que eles coletaram essas sementes em outro estado, distante daqui, a muitos quilômetros daqui. Então eu vou gerar um outro problema, que eu vou estar transferindo genes, né? Genes específicos, por exemplo, de uma população que pode ser muito distante daqui, e eu vou estar introduzindo aqui no nosso estado. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai desenvolver uma estratégia desse tipo, porque a gente pode ter uma boa intenção de fazer um projeto muito benéfico, mas a gente pode estar impactando ainda mais. Por exemplo, essas plantas que vieram de um outro estado, elas podem não ter uma adaptabilidade muito boa às condições ambientais aqui da nossa região. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é muito frio.
nós temos épocas muito frias. Vai que eu trago plantas que têm uma origem de uma região mais quente para cá e ela não consegue se desenvolver. Então, isso a gente chama de ecótipo, né? As plantas têm ecótipos diferentes que são adaptados, então, de acordo com suas características genéticas, a condições ambientais muito específicas. Tá? Mas isso é um tema que a gente vai poder discutir com mais cuidado em outro vídeo, mas eu fico muito feliz em a gente poder chegar até aqui agora. Espero que quem tenha chegado aqui até agora, tenha acompanhado esse vídeo até agora, tenha gostado da discussão sobre esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa dessas que eu falei, coloca aqui na descrição pra gente poder abordar um pouco mais sobre esse assunto em algum outro vídeo, de fato, ou de alguma outra forma. Eu posso tentar pegar algum exemplo de outra espécie pra gente poder fazer uma comparação e talvez poder discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá? Então, vocês podem também me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou colocar aqui também o link do Instagram aqui embaixo para vocês poderem dar uma olhada. Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!